Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos até o local do nosso sistema solar que tem os ventos mais fortes, que é do planeta Netuno. Então antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, Netuno, ele que é o oitavo planeta aqui do nosso sistema solar em relação ao Sol. Então vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine Netuno. Ele que está a uma distância aqui da Terra de 30 unidades astronômicas, tá? Neste momento ele está ali naquela direção ali da constelação de Aquários. Então, bora lá até ele, vamos indo até ele aqui para vocês terem uma noção, colocando as órbitas, olha só. Aqui onde estávamos, a órbita ali da Terra em uma perspectiva aqui em relação ao nosso sistema solar. Olha só, ele é o oitavo planeta em relação ao nosso Sol, ele está naquele ponto ali. Então, bora lá até ele, indo aqui uma perspectiva em relação ao nosso Sol, tá? Vamos indo aqui na direção de Netuno. E bora lá. Netuno, pessoal, ele que é o oitavo planeta em relação ao Sol e foi o primeiro a ter a sua existência prevista por cálculos matemáticos, tá? Antes de ser visto através de um telescópio em 23 de setembro de 1846. Aqui está Netuno, pessoal, o nosso planeta gasoso azul aqui do nosso sistema solar. Por ele ser o planeta mais distante do nosso Sol, pessoal, e poucas missões exploratórias se aventuraram tão longe no nosso sistema solar, ainda há muita coisa que não sabemos sobre Netuno, tá? Mas as informações que temos em relação a este gigante gasoso é fascinante. Netuno, pessoal, ele possui um diâmetro equatorial de 49.528 quilômetros, um diâmetro polar de 48.682 quilômetros. Ele possui uma massa 17 vezes maior que a nossa Terra. Ele possui 14 luas e 5 anéis. Netuno tem anéis bem discretos, tá? Aqui em torno dele, olha só. Colocando aqui uma perspectiva em relação lá à nossa Via Láctea, perceba que bem sutilmente dá para perceber a silhueta aqui dos anéis de Netuno, tá? Ele possui uma distância orbital de 30 unidades astronômicas, tá? A distância em relação à Terra. Isso equivale a aproximadamente 4 bilhões e meio de quilômetros. A duração de um dia aqui em Netuno, pessoal, possui 16 horas e a duração de um ano são 165 anos terrestres. A temperatura média aqui em Netuno são em torno de 214 graus negativos. A data de sua descoberta foi em 23 de setembro de 1846. Ele foi descoberto por Urban Le Verrier e Johann Galle. Então, aqui algumas de suas características, tá? E observando aqui o seu posicionamento em relação ao nosso sistema solar, olha só. Aqui, Netuno, pessoal, perceba, ele
aqui em relação aos seus elementos cósmicos, em relação às suas luas, tá? Ele possui 14 luas. O posicionamento aqui dele em relação ao nosso sistema solar, ele está naquele ponto, a órbita em vermelho ali, tá? Próximo ali ao cinturão de asteroides. E aqui o posicionamento do nosso Sol em relação à nossa Via Láctea. Estamos neste ponto da nossa Via Láctea, tá? E o nosso universo observável. Então, pessoal, olha só que incrível, um pouquinho aqui de Netuno. Deixa eu mexer um pouquinho aqui na exposição. Olha só que bonito que é Netuno, pessoal. Vou avançar um pouquinho aqui no tempo, tá? Olha só que incrível, portanto. Observando aqui toda a sua movimentação em relação a algumas de suas luas. Incrível, não? Netuno, pessoal, tem os ventos mais fortes do nosso sistema solar. Você acha que um furacão é assustador? Pois é. Imagine um furacão com ventos que chegam a 2.100 km por hora. Para você ter uma ideia, os ventos mais rápidos aqui na Terra chegaram a 400 km por hora em média. Então, estas tempestades aqui de Netuno ficam em torno de 2.100 km por hora. É muito, muito mesmo, pessoal. E o interessante, né? Nós temos alguns elementos cósmicos aqui que ficam em torno dele. Vamos em algum destes elementos. Por exemplo, olha só que legal. Temos aqui um asteroide aqui que está bem aqui próximo aos anéis aqui de Netuno, né? Olha só que legal, um visual, portanto, Netuno lá de fundo, né? E aqui seguindo este pequeno asteroide, né, que está em torno dele aqui, um elemento cósmico, né? Voltando aqui as exposições ao normal, pessoal. Os cientistas ainda se perguntam, né, como um planeta frio e gelado como Netuno consegue ter ventos tão rápidos. Uma ideia é que as temperaturas frias e os fluxos de gases fluidos em sua atmosfera fazem com que seja muito fácil gerar ventos que se movam tão rapidamente, né? Então, uma diferença entre as temperaturas, né, seria uma explicação sensata para isso. A gravidade na superfície de Netuno, pessoal, é quase semelhante à da Terra, tá? Netuno é uma bola de gás e gelo e apesar do seu núcleo rochoso, não há como você ficar na sua superfície, você iria afundar nela. No entanto, se você pudesse ficar aqui na superfície de Netuno, digamos que você notaria que a força da gravidade iria te puxar para baixo, tá? Quase do mesmo modo que a força que sentimos aqui na Terra. Isso porque a gravidade de Netuno é quase apenas 17% mais forte que a gravidade do nosso planeta. Então, assim, em relação à gravidade aqui de Netuno, né, ele tem uma gravidade bem semelhante à da nossa Terra, como uma curiosidade, tá? Olha só, e vamos fazer esse experimento aqui, uma visão de horizonte de Netuno em relação ao nosso Sol, tá? Para vocês terem uma noção. Olha só isso, eu estou neste ponto aqui de Netuno. Perceba sutilmente os anéis dele ali, né? Em relação ao Sol, olha só, você consegue perceber um pouquinho, né? A silhueta ali dos anéis. E vamos aqui pelo horizonte dele, para nós termos uma visão aqui em relação ao nosso Sol. Bora lá. Então, olha só, vamos entrando aqui na atmosfera aqui de Netuno, né? Este gás. Então, basicamente, se você aterrissasse aqui, você iria afundar, pessoal. Olha só isso.
Olha só que legal, portanto, a visão do Sol estando em Netuno. Demais, hein? Olha só como que fica o aspecto, né? Caso você pousasse em Netuno, do visual de horizonte com o Sol. Incrível! Olha só que demais, hein? Apesar de Netuno ter 17 vezes, pessoal, a massa da Terra e ser 4 vezes maior, ele é um planeta que possui uma gravidade mais próxima do nosso planeta Terra, tá? Em relação a todo o Sistema Solar. É o que possui a gravidade mais semelhante com a da Terra. Netuno, pessoal, ele é o menor dos planetas gasosos, tá? Ele possui um raio equatorial em relação a isso, né? 24.764 quilômetros. Netuno é o menor de todos os gigantes gasosos. Apesar disso, né? Ele é o mais massivo. Ele é mais massivo do que Urano, com cerca de 18%. E o planeta gasoso mais denso do nosso sistema solar é Netuno. Então, algumas características físicas dele, né? Ele também é o planeta mais frio do nosso sistema solar. No topo das nuvens, as temperaturas podem chegar a 221 graus Celsius negativos, pessoal. Isso é quase 3 vezes a temperatura mais fria já registrada aqui na Terra, tá? Que é de 89,2 graus negativos. O que significa que um ser humano desprotegido congelaria em 1 segundo aqui em Netuno. Pois é. Aqui em relação a Netuno, pessoal, temos alguns elementos próximos aqui também, tá? Vamos até um destes elementos aqui, mais distantes, olha só, como por exemplo, temos aqui um asteroide que está bem em torno dele aqui, olha só que legal. Uma perspectiva aqui de tamanho, né? Olha só que incrível, portanto. E o azul de Netuno, pessoal? Netuno tem uma atmosfera incrivelmente espessa, composta de 74% de hidrogênio, 25% de hélio e aproximadamente 1% de metano. Essas partículas de metano gelado, junto com gases menores presentes nas extremidades da atmosfera, que dão a Netuno a sua cor azul, que faz com que ele receba o nome do deus romano do mar. Essas características azuis e brancas de Netuno, tá, também ajudam a distingui-lo de Urano. Um dia curto. Netuno leva cerca de 16 horas para realizar um giro em seu próprio eixo, completando um dia netuniano em 16 horas. Porém, ele demora cerca de 165 anos terrestres para orbitar o nosso Sol. Eu vou acelerar um pouquinho aqui no tempo, pessoal, para vocês observarem um pouquinho aqui a movimentação dele, tá? Então, olha só, basicamente, esta é a movimentação aqui dele em relação a seus elementos, tá? E a movimentação aqui de Netuno, olha só, em relação ao nosso Sol, esta é a movimentação que ele realiza. Eu vou acelerar um pouquinho aqui no tempo, olha só. Então, basicamente, esta é a trajetória aqui, tá? Que ele realiza. O período orbital dele aqui, de 165 anos, tá? Este é o período que ele leva para realizar toda esta volta em vermelho aqui que vocês estão vendo. Colocando aqui marcadores, olha só. Netuno ali, Júpiter mais adentro, Saturno, Urano e Netuno. Tô avançando bem rapidamente aqui no tempo, tá? Perceba essa diferença de velocidade, olha só isso. Enquanto os planetas interiores aqui, eles estão bem rápido, né? Basicamente, uma volta aqui
a ser realizada, enquanto lá Netuno para uma volta são 165 anos, aqui na Terra 365 dias, né? Então olha só a diferença aqui, uma relação entre os interiores e lá Netuno, né? 165 anos, esta trajetória dele aqui. Demais, não, pessoal? Vamos indo, voltando aqui para Netuno. Netuno também tem anéis, tá, pessoal? Quando as pessoas pensam no nosso sistema solar, né, que geralmente planetas com anéis Saturno, né, ou até mesmo Júpiter, que tem anéis discretos, Netuno também tem anéis bem discretos aqui, tá? Nós já demos uma pequena observada neles, né? Mas ele tem anéis bem discretos, tá? Olha só, dá pra ver um pouquinho aqui a silhueta dos anéis, né, em torno. No total, Netuno tem 5 anéis, tá? E todos foram nomeados em homenagem aos astrônomos que fizeram importantes descobertas sobre Netuno, que são Gali, Leverrier, Lassell, Arago e Adams. Então essa seria a nomenclatura, né, destes anéis. Olha só, são anéis bem discretos. Vamos até bem próximos aqui destes anéis, olha só. Então percebam, né, bem próximo aqui, os anéis aqui de Netuno. Olha só que legal, pessoal. São anéis bem escuros, né? Dá pra ter uma noção, assim, em relação a ele de fundo, né? Porque daí acaba formando um contraste e acaba distinguindo da escuridão, do espaço. E uma relação de tamanho aqui, pessoal, olha só isso. Aqui o Sol e aqui Netuno em relação aos gigantes gasosos, tá? Olha só ele em relação a Júpiter, Saturno, Urano, ali Netuno em relação aqui aos planetas interiores, que são os planetas rochosos, né? Perceba só a diferença de tamanho, né, dos planetas rochosos aqui em relação aos gigantes gasosos. E nada supera, é claro, olha só, o Sol. O nosso Sol, né, que é uma anã amarela, é pequenininha perto de estrelas gigantescas por aí. Bom, pessoal, foi uma viagem aqui para Netuno, eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração, deixe aí nos comentários que os escalapitites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!